Olá, olá, olha eu aqui novamente. Eu agradeço a todos que estão vendo esse vídeo. Se estão gostando, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Eu agradeço. E eu quero deixar aqui uma reflexão, uma clareza. Eu espero que sirva para muitas pessoas. Eu quero deixar aqui uma coisa bem claro para todos. A responsabilidade a cada um de nós. Que quando nós reconhecermos que Deus não faz acepção de pessoas, que para com Deus não existe um menor ou maior, não existe o mais beneficiado e o menos beneficiado, que Deus é justo, que a justiça de Deus ela é plena. E quando nós reconhecermos que nós mesmos somos responsáveis por nós mesmos, e quando reconhecermos que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, prestará conta de si mesmo, que nós reconhecermos que nós somos responsáveis pela nossa própria vida, pela nossa própria casa, a qual casa é o nosso corpo, que nós somos responsáveis pela nossa própria morte, porque a morte, ela não pertence a Deus, ela pertence ao pecador. Todos aqueles que nele há pecado, ele é pertencente à morte, e a morte o conduzirá ao túmulo. Eu vejo muitas pregações falando para muitas pessoas que não tenham medo da morte. Já eu, segundo a minha percepção, eu revelo e deixo bem claro. Tenha sim, vós todo deve ter medo da morte, porque a morte é aquilo que destrói o pecador. É aquilo que consome, destrói e encerra o pecador ao túmulo. Para que eu possa falar que eu não tenho medo da morte, em mim não deve existir pecado. Se não deve existir pecado, se a minha consciência está plena para com Deus, e se eu estiver plenamente arraigado, fundado e subedificado em Cristo, andando segundo Cristo, suportando, tolerando, relevando, então realmente eu posso confessar, eu não tenho medo da morte. Mas aqueles que falam para multidões que não devem ter medo da morte, segundo o meu ponto de vista, ele está tirando o medo, o temor do pecado. Está levando vocês que estão ouvindo, sem raciocinar, sem pesquisar, sem examinar as Escrituras, a ser conduzido ao túmulo através da morte. Porque aquele que não tem medo da morte, ele ignora o pecado. E aquele que ignora o pecado, obviamente, ele já está em cárcere, já está preso. Ele é sentenciado ao túmulo. Então, meus irmãos, porque o nosso Jesus Cristo, ele se manifestou com a sua vida para juízo dos mortos. E eles não encontrados na sua vida, eles já estão condenados. Porque a vida de Cristo condenará os mortos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se manifestou com a sua morte para juízo dos vivos. E não encontrado na sua morte, eles já estão condenados. Porque a morte de Cristo condenará os mortos. Porque Cristo, ele é uma espada, ele é uma espada de dois gumes. Todos aqueles que se levantar contra a vida de Cristo, que não está na vida de Cristo, todos aqueles cairão. Todos aqueles que levantarem contra a morte de Cristo, que não se encontrarem na morte de Cristo, todos aqueles cairão. Só não cairão, não perecerão aqueles que se encontrarem em Cristo.
Porque, segundo o apóstolo Paulo, ele falou e deixou uma clareza bem clara, só que é o seguinte: quando o corruptível ele se revestir da incorruptibilidade e o imortal, aliás, e o mortal se revestir da imortalidade, então será cumprida aquela palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então, só que tem um porém. Isso é mortal. O que é a imortalidade? Quais são as coisas que são imortais? Porque nosso glorioso Deus, Deus é imortal. Tudo que é de Deus é eterno. Tudo que é de Deus é eterno. Porque Deus é eterno. Deus é imortal. Então, vamos fazer uma análise, uma reflexão. Se Deus é imortal, tudo que é de Deus é imortal. Tudo que é de Deus é vivo. Então, quando esse corpo mortal começar a trazer para dentro de si aquilo que é imortal, o que é aquilo que é imortal? O amor de Deus é eterno, ele é imortal e ele é vida. A misericórdia de Deus é imortal, é eterno e ela é vida. A paciência de Deus, ela é imortal, é eterna e é vida. A longanimidade de Deus é imortal, é eterna e é vida. Por que ela é vida? Porque nela existe permanência eterna, porque ela pertence àquele que é imortal, aquele que existe a vida eterna. É de Deus. Quando nós nos enchermos, nos vestirmos dessas coisas que são imortais, trazermos sobre isso que é mortal e nós permanecermos até o fim, então isso que é mortal, ele será absorvido por aquilo que é vida, que é eterno. Então essa é a salvação. Aqueles que crê, que acredite, que acredita, busque, veja, porque na realidade a vontade de Deus por Cristo não é que essa casa ela venha a ser retida ao túmulo. Porque por que foi que o nosso Jesus Cristo ele não teve permanência no túmulo? Por que foi que a morte não teve força contra Cristo? Porque nele não existia pecado. E se você, qualquer um de nós, permanecer assim, sem pecado, esse túmulo, ele não pertence a nós e nem nós pertencerá a esse túmulo. Para isso é preciso nós estarmos arraigado, subedificado em Cristo, trazer essas imortalidades para o nosso coração. Quando você semeia o amor verdadeiro, o amor ágape, que ele é de Deus, tudo aquilo que é de Deus, se você começar a exercitar-se, trazer para dentro de você, para dentro do seu coração, que é um coração mortal, para que ele se torne imortal, por aquilo que é vida, ele será, todo esse corpo será absorvido pela vida. Quando fala, vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei, por que será livre? Por que será aliviado? Porque todos os pesos da carne, ela será depositada na santidade. Na santidade existe paz, existe descanso. E isso é a vontade que nosso glorioso Deus por Cristo busca. A salvação, ela já é de agora. Veja
que se você trazer para dentro de você aquilo que é imortal, que pertence a Deus, as imortalidade, revestivos de Cristo, tudo que é de Cristo é imortal. Tudo que é de Cristo é eterno. Então, vamos examinar como foi que Cristo andou, o que foi que Cristo trouxe, como Cristo se pronunciou, como Cristo agiu entre nós, para deixar todos esses exemplos, que é o exemplo de imortalidade, mesmo que sejamos jogados no túmulo, mas Deus tem o poder de nos pegar e trazer de volta. Porque se estamos em Cristo, novas criaturas nós somos, se o Espírito de Deus habitar em nós, o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentro dos mortos, também nós seremos ressuscitados. E a ressurreição dos mortos já é agora, através dessa alimentação, dessas vestimentas de Deus que são imortais. Já é a ressurreição dos mortos. Porque aquele que não tem essas ferramentas, essas vestimentas de Deus sobre si, ele já é morto. Ele já é sentenciado ao túmulo. Mas se ele reconhecer que o seu corpo necessita de ser revestido por Cristo e trazer sobre ele essas imortificações que são de Deus, essas coisas que são vida, que são de Deus, essas coisas que são eternas, que são de Deus, para dentro desse corpo, tudo que é sujo será jogado para fora. Tudo que é podre será jogado para fora. E serás renovado em uma nova criatura, em um novo corpo, em um novo ser. Aí se cumpre aquilo que está escrito: tragada foi a morte. Na vitória, aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó inferno, a teu templo, tua cova? Aonde está a tua prisão? Que encontramos por Cristo a liberdade da carne, a soltura do pecado. Somos soltos porque nos encontramos por aquilo que é eterno, por aquilo que é de Deus. Tudo isso que eu passo é em benefício de todos vós, para que raciocine e busque a vossa salvação, busque as vossas vidas, para que tenham vida segundo o nosso Jesus Cristo falou naquela época. Eu vos falo isso para que vós tenham vida. E mesmo assim vós ignorais, não queres vir a mim para ter de vida, disse o Senhor. Aquele que vive e crê em mim, disse o Senhor, jamais morrerá. Essas são as palavras que o Senhor falou. E eu, por Cristo, também falo e vos deixo essas palavras para que todos aqueles que quer realmente o reino de Deus, acreditem, meus irmãos. Porque aqueles que ignorar, lá no fundo, mais tarde, eles vão ver que a perca maior que ele perdeu, qualquer ser, o bem maior que Deus te concedeu foi o corpo, por causa do espírito. Se você perder esse corpo, o seu espírito, ele ficará vazio, ele ficará sem residência. E aí é como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, aonde haverá choro, ranger de dente e aonde o bicho nunca morre, porque o espírito ficará desesperado por ver a sua casa ser dissolvida no túmulo. Acredite, acredite. Aonde que estão os mortos? Os mortos estão nos túmulos. Os mortos não estão no reino, estão nos túmulos e debaixo de outro reino. Acredite no que eu estou falando. Volte o seu coração a Deus. Ore a Deus. Peça que Ele vos dará entendimento e vos mostrará a verdade. Porque assim diz o Senhor: para isso eu nasci e vim ao mundo para ser rei.
para mostrar a todos aqueles que creem em mim o caminho que devam escolher. Essa é a reflexão, meus irmãos, que eu vou deixar para vós. Não ignore. Se vocês estiverem gostando do vídeo, quem está assistindo, compartilhe. Medita, eu não vos conheço, mas eu busco vos conhecer em Cristo, por aquilo que é de Cristo. Abandone tudo aquilo que é da carne, as vãs fantasias, as vãs jaquetâncias. Abandone aquilo que não é sã doutrina. Aprenda uma coisa, que aonde se há pregação de vida, ali estão os mortos. Onde que há pregação de mortos, renúncia, ali estão os vivos. Então eu vos deixo essa reflexão. Eu espero que compartilhe, nos ajudes a alcançar mais pessoas, assim como vós que vão assistir esse vídeo, eu fico feliz. Muito obrigado por tudo. Que Deus o abençoe a todos. Isso é a mensagem que eu deixo para vós.